Que na aula passada nós vimos, na aula retrasada nós vimos os ossos do esqueleto apendicular, né? Dos membros superiores, dos membros inferiores. Nós vimos, como é que é o nome desse osso? Clavícula. E esse? Zigomático. E esse? Mandíbula. E esse? Esquerda ou direita? Não é. Não é. Parabéns. E esse? Juliana. Esquerda ou direita? Faz, não, olha pra mim. Quando é assim, a pessoa não vai chegar mais. Este. Parietal. Frontal. Parietal. Este osso. Húmero. Este osso. Este. Muito bem. Húmero é aqui. Húmero. Una. Rádio. Una. Rádio. Lembra da antena do rádio? Aí a sua direita é a esquerda dele. Então, aqui é a direita, aqui é a esquerda. Isso? Não, aqui é a direita, aqui é a esquerda. Eu sei o seu, então. Não, tô falando dele lá, a direita. Não, presta atenção. Aqui é a direita, aqui é a esquerda. Nós estamos de frente a você. Direita e esquerda. Direita e esquerda. Lembra da posição anatômica, né? Não, é por isso que eu não tenho dificuldade. Eu tenho direito, eu tenho dificuldade com direito. Mas você pensa em você, quando a gente pergunta, aí você coloca a mão aqui, você não vai pensar nele, você tem que pensar em você. Não, você pensa Não, aí. eu falo assim, eu achei que tá na posição que tá de frente pra mim. Aí eu falo assim, você tá direito, ela fala, você direita e esquerda, você não vai posicionar a mão dele, você vai pensar em você. Então, tá, eu tô aqui. Aí a posição tá. Aí quem tá de frente pra mim, a direita, é a esquerda, a esquerda é a direita. Só que dá certo. Se ele te mostrar aqui, aí você vai falar assim, essa aqui é a minha esquerda. Então você. Mas que osso que é esse aí? Temporal. Aí, ó. E esse aqui? Occipital. Muito bem. Esse. Só essa pontinha. O quê? Distal. Muito bem. Esse osso aqui, ó. Fala alto. Mais alto. Isso. Nossa, eu vou pensar na parte de você. Pensa que coisa, até eu quero sentar perto dela para falar dela. Esse é o quinto metacarpo. Esse, falange média. Muito bem. Ô, professor, é falange. Falange, olha lá. Distais. Carpo, metacarpo e falanges. Eu tô esperando um slide. Falanges próximas. Tô esperando um slide pesados e não é distais. Estou esperando, né? Todo mundo esperando. Está todo mundo esperando. É uma vergonha o professor que promete Mas as esse coisas. é que você vai mandar no e-mail. Mas qualquer dia desse eu mando. Olha, já dizia minha vovó, viu, YouTube? Quem o pouco não agradece, o muito não merece. Eu passo o final de semana editando essas aulas gravadas aqui, para vocês poderem ter aula trocentas vezes e fica tacando pedra, porque euzinho esqueci de falar. Eu não tenho internet, então pra mim só olha só. Olha só, eu te entendo, mas é porque assim, eu sou de casa, eu acho difícil, dessa forma mais Então, mas o problema é que nos meus sites não tem nada escrito.
não, acabei de colocar. Ainda bem que eu não mandei, tá vendo? Que ia sem isso. Viu? Eu fiz de propósito. Vou falar a verdade. Eu sou muito organizado. Vamos lá. Já fui, tio. Tô ficando velho, tô ficando bobo. Ai, tô ficando velho, não tô ficando boba, não. Eu estou Se ficando eu ficar velho. velho, ficar boba, que vira. Eu já sou burrinha. Que isso, faz isso não. Você só falta inteligência. Nossa, Nicole, que isso? Bem sutil, bem sutil. Você só falta inteligência. Mas eu também acho assim. Aí eu deveria continuar. Chegando que a minha igreja, gente, professor da igreja não serve. Nada a ver. Vamos lá. Então, os ossos do carpo, metacarpo e falange. Nos ossos do carpo, se nós observarmos, aqui eu tenho a una, aqui eu tenho o rádio. Aqui eu tenho o primeiro metacarpo, ou seja, aqui, segundo, terceiro, quarto, quinto. Eu começo a contar da linha superior, começando do lado do polegar. Tudo bem? Então assim, olha, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Aí mais embaixo, trapézio, trapezoide, capitata, amado. Se você palpar aqui, ó, nessa região da sua mão aqui, ó, você vai sentir uma bolinha. Você conseguiu sentir? Aqui, ó, bem no comecinho da sua mão. Consegue sentir? Isso é uma cabecinha, chama âmulo do amato. Aqui é onde está o seu osso amato. Os outros ossos estão nesse espacinho aqui, ó, nessa linha aqui, ó. Tudo bem? Então olha só. Aqui no tal primeiro metacarpo, é como se a gente fizesse duas linhas de ossos assim, ó. Uma. Olha só. É como se nós fizéssemos duas linhas. Vamos lá, pessoal. É como se nós fizéssemos duas linhas de ossos, tudo bem? A primeira linha é essa linha de cima aqui, ó. Vou separar ela aqui, ó. Ok? É a linha mais próxima daqui, a primeira linha de ossos do carpo aqui, ó. A segunda linha de ossos, vou passar em azul. Ok? Então olha só. Esse osso, vou numerar agora aqui, ó. Número 1, número 2, número 3, número 4. Então vamos numerar aqui. Você de casa não pega lá. 1. Escafoide. 2. Semilunar. Escafoide. Semilunar. Piramidal. E o 4 é o pisiforme. Piramidal? É. Calma, Você consegue lembrar todos? Pisiforme pequenininho. pisiforme é pequenininho. Você consegue lembrar todos de cor? Sim. Mas Não. fala isso toda hora. Não os da mão, todos, o corpo todo. Que isso? Que isso também. Mas não vai nada, você pode falar todos os nomes. Isso que eu ia falar. Aí eu falo assim, uma coisa que você fica falando É. o tempo todo,
Então vamos repetir, olha só. Eu estou me referindo à linha superior, próxima aos ossos do antebraço, tudo bem? Começando a contar alinhado ao polegar, ao primeiro metacarpo, tudo bem? Vamos lá. Número 1 é escafoide. Número 2. Número 3. Número 4. Pisiforme. É onde? É embaixo aqui? Nessa linha aqui, ó. Ó, se você for palpando aqui, vai chegar uma hora que você acha o punho, não é? Logo abaixo do punho, você vai sentir uma linha de ossos. São os ossos do carpo. O primeiro aqui, ó, é o escafoide. Depois é o semilunar, que é mais baixo. Piramidal e o pisiforme. Depois. Seria esse pequenininho que a gente sempre... Não, esse aqui, ele tá aqui, ó. Esse aqui é qual? É esse aqui, ó. O que vocês estão sentindo é essa bolinha aqui, que é o ângulo do amato. Isso aqui é abaixo. O pisiforme está aqui, ó. Essa primeira linha aqui, a segunda linha aqui, ó, pertinho. Porque daqui até aqui, ó, a gente tem os ossos do metacarpo. Então vamos repetir os 4. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. De novo. Mais um. Tenta não ler e falar, sem ler. Pisiforme. Lembra que está na primeira fileira dos ossos do carpo, ou seja, mais próximo dos ossos do antebraço, contando do polegar para a lateral, para a linha média, para a medial. Então, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Agora vamos para a linha de baixo. 5, 6, 7, 8. 5. 6. O trapezoide. Nossa, não consigo lembrar os nomes lá. Vai. Trapézio, trapezoide, captato e amato. Nossa, meu irmão de 12 anos O que é? Meu irmão de 12 anos estuda isso. Estuda anatomia, né? Bem superficial, mas estuda. Ele estava me ensinando a fazer isso. Olha aí, que graça. Eu não gostei da anatomia. Meu irmão, ele era tipo gostoso, mas ele pegava as coisas tão rápido, já eu estudo uma vez, não pega as coisas tão rápido. É, também sou assim. Demora pra entrar as coisas. Ah, Juro por Deus, não tô brincando. Bicho, ontem você viu que ela não sai daqui. Hoje eu não sou certo. Ela não sai daqui, eu tentei lembrar o nome do filme. eu não consegui lembrar. Como é que o nome? Vamos lá. Meu Deus. Segunda fileira de ossos. Trapézio, trapezoide, capitato e amato. De novo. De novo. Agora os 8. Você vai olhar no seu caderno. De novo, no começo. Agora fecha a porcaria do caderno. Fechem o caderno. Fechem o caderno. Vamos lá, todo mundo junto, fechando o caderno.
Boa. Agora, partiremos O amado para é esse aqui, no caso. esse que você palpa aqui, ó. É. Aí esse que você começa no trapézio é abaixo ou esse? Começa sempre alinhado ao primeiro metacard. Aí, mas esse é Não, abaixo. embaixo, aqui, ó. Aqui Aqui embaixo, embaixo. aqui, ó. E aqui, ó. Aqui, Nicole, ó. Esse. Desce sua mão aqui. Ou passa a caneta, se você vai sentir. Isso pra você ver, o meu pra você aprender. Aqui, ó, está terminando. Sentiu? Aí ele sabe Com a mão você sente. Aí, ó. Isso pra caneta faz. Aí aqui começa a Está forte, né? Legal. Só aprendendo porque aí você vai Ok, pessoal? Sim ou não? Beleza? Vamos passar então para o membro inferior para a gente revisar. Membro inferior. Ilíaco, que é o osso do quadril, né? Como que é o nome desse ossão aqui, ó? Fêmur. Aí, aqui esse é o símbolo do joelho. Patela. Na perna nós temos e Tíbia. qual que é a lateral? A fíbula. Fibular. Fibular de lateral. A fíbula é lateral. Tudo bem? Qual que é? A é embaixo? Aqui. Fíbula é do lado e a tíbia. É. Tudo Fíbula. bem? E aí no pé nós temos os ossos do tarso, não é carpo, é tarso, tarso, metatarso e falange. Tudo bem? Deixa eu ver se abriu a imagem aqui, a gente já retoma. Vamos lá, pessoal. Com relação aos ossos da perna, do membro inferior, tudo bem. Fêmur, patela, tíbia, fíbula. Tudo bem? Vamos. O ilíaco, que é o osso do quadril. O osso pago chama Ilíaco. É. Aí vai. Agora vamos estudar os ossos do pé. É ilíaco ou ilíaca? Ilíaco. Na brochura tá ilíaco. Ilíaco. Vamos lá. Os ossos do pé. Os ossos do pé nós vamos dividir em tarso, metatarso e falange. Então vamos lá. Será que não tem tanto osso? Não tem médico no nosso filho, né? Não, tem que pegar assim. Aqui, ó, eu já quebrei o cubóio. Porque o professor tá tratado, mas não tá trazendo. Por isso você não ou quer preto e nada. Professor, na prova vai cair a nada dele? Nós vamos marcar uma prova já. Eu acho bom começar a Deixa marcar. eles dar um ossos. Fazer os ossos. É exatamente isso. Olha lá. Em rosa, os ossos do tarso. Que é até, no caso, a mãozinha dele, como é que é? Até na ponta. Não, até na ponta não, até no serviço e começa os dedos lá, né? Isso, aqui É até do aqui. calcanho até o calo. É só um pouquinho que eu vou explicar. Metatarso é o que está em azul. Não estou conseguindo enxergar. E em branco, falange. Ai, professor, se mandasse explicar, mas ele tá bom, porque essa construção é feita, isso é difícil. Você vai, assim. Vamos lá. Tarso, metatarso e falange. Bem, metatarso e falange segue a mesma rotina da mão. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto metatarso, a contar a partir do polegar, então primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E nas falanges, todos, à exceção do primeiro dedo, que só tem duas falanges, todos têm proximal, médio e distal. O primeiro dedo é proximal e distal. Tudo bem?
Agora, vamos perder um pouquinho de tempo, entre aspas, aqui nos ossos do tarso. Eu vou apagar aqui. E a gente vai esquecer. Vamos ver se eu consigo fechar aqui. Ó, só isso aqui que a gente vai observar. Tudo bem? Aqui, ó. Ok? Dali para cima. E eu vou numerar aqui para vocês, ó. De cada 6 seria o peito do pé? É, que a gente está vendo o pé por cima. Não, o peito do pé, essa parte assim. Mas como é que chama mesmo? Não sei se é coisa do pé. Dorso. Dorso do pé. Olha lá, ó. 7 ossos. Então, os ossos do tarso são: número 1, talos. Repete só para aquela que você falou, que é o pé lá. Como é que é? O nome? Deixa eu ver. Dorso. Dorso do pé. O 2 é o calcâneo. Três é o cuboide. 4 é o navicular. 5, cuneiforme. No caso ali, é o cuneiforme lateral. 6, cuneiforme intermédio. 7, cuneiforme medial. Mas entre os povos, né? Isso. Você quer o giz para a canela? Tô brincando. É igual aquelas mães assim, ó. Navicular. Posso fazer uma pergunta assim? Posso tomar cuidado porque ele está gravando para o YouTube, né? É melhor. Na hora que a gente apertar o off, você pergunta. Tô brincando, pode perguntar. Ele corta. Mas você não vai aparecer um? Ah, tá igual a Cleia na filmagem. Ele perguntou se eu A Leirinho. É mesmo. Ela aparece a Leirinho, tá a Leirinho. Ela, aí fala uma coisa lá. É verdade. Na Você primeira presta vez. atenção, você vê. Aham. Tá desse jeito. Mas vamos lá. Ninguém viu a cara dela, espera, professor, peraí. Mas ninguém viu a cara dela. Só vocês que sabem, sou eu.
Acelera, Ayrton. Pra fazer esse grupo de negócio. Compreensão, né? Oi, Pedro, meu namorado. Olha, deixa eu mandar um recado aqui pra ele. Ô, Caio, é o seguinte, eu não sei se você está solteiro ainda ou não está, porque tá alguns dias que a gente não conversa. Se você estiver solteiro, você não está mais solteiro, porque você tem uma namorada aqui na minha sala, tá? Eu estou arrumando com você. Não, eu já arrumei, na verdade. Você tá sabendo disso agora, mas você já está namorando tem umas 2 semanas. Tá? Aí o menino tá namorando, vocês cortam esse copo isso lá, não? Aí o menino tá namorando. Vem cá, mandar uma bola pra ele. Aí você fala pra ele assim, aí você começa a conhecer outra voz. Você vai na filmagem, você não Ah, Caio, na primeira filmagem que tem dessa turma, a voz que está no fundo é dela. Isso. Ah, Você isso. vai agradar da voz. Apesar de que nem sempre a voz te escuta. Não, Porque eu já minha voz Não, era assim, não, a voz, não. quando eu cheguei. Então vamos lá. Crianças, o primeiro osso do tarso, é chamado talos, é onde a tíbia e a fíbula se encaixam. Então é o que faz a articulação do tornozelo, tudo bem? Sim ou não? Sim. O segundo osso é o osso que forma o nosso calcanhar. Por isso que o calcanhar tem esse nome, porque o osso é chamado de calcâneo. Calcâneo. O número 3 é o osso que, para os anatomistas que descreveram, tem o formato de um cubo. Por isso o nome dele é cuboide. Tudo bem? O terceiro, segundo os anatomistas, tem o formato de um casco de um navio. Eu não sei o que esse povo estava usando quando deu o nome, mas reza a lenda que tem o formato de um casco de navio, por isso o nome navicular. Tudo bem? 5, 6 e 7 recebem o mesmo nome, cuneiformes, em forma de cunha, cuneiformes, tudo bem? Agora veja bem, lembra quando eu disse que eu tenho um lateral, um médio e eu tenho um no meio, era chamado intermédio. Então eu tenho um cuneiforme lateral que está do lado oposto ao primeiro metatarso. Então é esse aqui. Cuneiforme medial é o que está alinhado com o primeiro metatarso. E cuneiforme intermédio. E aí eu pergunto para as senhoritas que aqui estão todas atentas na minha aula: este pé é o esquerdo ou o direito? É o direito. É o direito. Não é. Esse é o esquerdo. Não é. É o direito. Não é. É o direito. É o direito. É o direito. Vem pro Caio É o aqui. direito. Eu ia falar, eu fui meu pé, eu posso? Não, é o direito. É o direito. É o direito ou o esquerdo? Direito. Me prova então, porque eu não acredito. Por quê? Como é que você sabe que é o direito? Claro. Usando termos anatômicos, não é falar, porque é na direita. Cara, fica de olho, ela vai chegar. Vem cá na frente pro Caio esquerdo. Me prova aí, vai, porque. Pelo formato dos ossos. Então, vamos dar nome. O dedão para anatomia chama hálux. 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 Fala de novo. Hálux. 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 Muito bem. Com ele, então, o que tem a ver o hálux com ser direito? Ou seja, se o hálux está voltado para cá e o hálux é sempre mediano, então com certeza esse é o pé direito. Dá para ver inclusive pelo chulé. Está sentindo aí? Vamos lá. É igual minha sandália quando eu tiro. Não estou demonstrando. Não é essa não, né? Também. Não precisa demonstrar não, a gente acredita, tá? E aí, pessoal, para a gente finalizar, só ficou faltando, e eu pulei não sei por que razão. Esse o quê? Também. Incrível isso. Vamos falar sobre a costela
mas deve ser o úmero, é? Olha aí pra mim. Ou é o úmero ou é o fêmur, eu não enxerguei direito aqui. É da perna. Não tem nome, não. Se é da perna, Ah, tem. Não, só tá falando que é estrutura de um osso longo. não, então é o úmero. Mas é esse foi na frente. É daqui do canto pra frente. É, tudo que a gente viu. Eu vou falar Mas dessa, eu só tem informação. eu vou falar da estrutura de um osso longo agora, deixa eu só achar a imagem. Eu já desenhei, eu sei como. Deixa eu ver. Eu desenhei só de no meio de perguntar como eu desenhei. Eu desenhei ontem. Aí eu desenhei pra não ficar. Só que eu. A minha folha é tudo de volta. Tem algumas pessoas que têm os ossos mais fracos do que outros. Tem gente que quebra mais facilidade. Em especial mulheres, a partir do momento em que entra na menopausa, os ossos eles tendem a perder minerais, eles ficam desmineralizados, ficam mais fracos. Isso é uma doença. Essa doença é chamada de osteoporose. Mas todos Nas mulheres em idade não fértil, mas a partir da menopausa, grande parte delas já tem. não, mas eu não falo só na idade avançada, não. Eu falo gente mais nova. Tem gente que vive quebrando, tem gente que todo mundo não vive quebrando. Aí tem alguma deficiência de algum mineral, alguma coisa, mas a doença osteoporose ela tende a ser mais presente mesmo em idosos. Dificilmente você não quebrou nada. Pessoal, para a gente finalizar os ossos do corpo, só ficou faltando a gente falar do tórax. O tórax faz parte do tronco, é isso? E nós temos no tórax as costelas e o externo, porque a clavícula nós já aprendemos quando estudamos os membros superiores, né? As costelas, nós temos 12 pares de costelas, ok? Os 12 pares de costelas, elas são divididas em costelas verdadeiras, costelas falsas e costelas flutuantes, das quais as costelas de número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 são consideradas costelas verdadeiras. As costelas de número 8, 9, 10 consideradas costelas falsas. Costela de número 11 e 12 flutuante. Por que elas são? Por que elas são verdadeiras, falsas ou flutuantes? Aí nós vamos entender agora. Veja bem. Esse osso do centro aqui, olha, é chamado osso externo. Externo. O externo da anatomia não é com X, é com S. Externo. Externo. De fora do tórax. Mas o externo da anatomia não é com X, igual o externo normalmente, é com S. Externo. Ok? Então, o osso externo. O osso externo é a referência para que a gente divida as costelas em verdadeiras, falsas ou flutuantes. As costelas verdadeiras são aquelas que se ligam ao externo, cada um com a sua própria cartilagem costal, que é isso que está em azul aqui, o cinza, está vendo? Se a costela chegar ao externo com a sua própria cartilagem costal, eu digo que é uma costela verdadeira. Então vamos ver aqui? Então, calma, vou mostrar. Não. Pois é, vou repetir. A gente considera a costela verdadeira aquela costela que chega ao externo com a sua própria cartilagem. Ela não divide a cartilagem com nenhuma outra. Então veja bem, olha a primeira costela. Ela vem, se liga ao externo com a sua própria cartilagem. Tudo bem? A primeira costela é verdadeira. Segunda costela, ela vem lá de trás, dá a volta, chega ao externo, ela divide a cartilagem com alguém? Chega ao externo com sua própria cartilagem. A segunda é? A terceira? A quarta? A quinta? A sexta? A sétima? Olha só. A
A sétima é essa aqui. Se a gente tampar essas aqui, concorda que ela chega sozinha lá? Então a sétima ainda é verdadeira. Agora, essa aqui é a oitava. Se eu tampar a sétima, a oitava chega lá no externo? Não. As costelas falsas são as costelas que se unem numa única cartilagem costal, que essa cartilagem chega ao externo. Então olha só, a oitava se liga na sétima. É a cartilagem da sétima que chega ao externo. As costelas falsas, as cartilagens costais das costelas falsas se unem na cartilagem de cima para depois chegar ao externo. Então olha só, eu tenho aqui a oitava costela, presta atenção aqui em mim, vai se ligar na sétima e é a sétima que vai chegar ao externo. Tudo bem? A cartilagem da oitava não chega sozinha lá no externo. Chega? Olha a nona. A nona se liga na oitava, que se liga na sétima, que chega ao externo. Então a nona também é falsa. A décima se liga na nona, que se liga na oitava, que se liga na sétima, que chega ao externo. Então, oitava, nona e décima são costelas falsas. Nas flutuantes, elas não se ligam ao externo e nem na cartilagem da costela de cima. Elas começam na coluna torácica, mas não se inserem no externo, elas ficam soltas, por isso o nome costelas flutuantes. Sabe quando a mulher tira para afinar a cintura? São essas costelas flutuantes que ela tira. A costela flutuante, Nicole, ela tem início lá na vértebra torácica, mas olha só, ela tem uma ponta. Essa ponta não se liga nem à cartilagem e nem ao externo. Ela tem início, mas não tem a extremidade final, não se liga a nada. Então ela fica com a ponta solta. Tem problema. A médio prazo, tirou agora, não vai fazer mal nenhum, mas quando a pessoa ficar mais velha e ela precisar colocar mais ar dentro do pulmão, por exemplo, essa costela flutuante ela dificulta isso, ela auxilia esse movimento respiratório. Quando a gente for estudar o sistema respiratório do homem, a gente vai entender isso melhor. Na verdade, encerra, Mentira. Aí faz a cara inteira. Desarticula, tira. essa cartilagem é cartilagem Costal. Costal de costela. É a do meio? São esses azuis. Tudo bem? Costela verdadeira, falsa, flutuante, nós temos 12 pares de costelas. Então eu tenho 24 costelas ao todo. Só que nós estamos vendo 26, 27 ossos, né? 24 costelas, 25 com externo, 26, 27 com escápula. Esse externo é o que dá a noção de fazer respiração. A massagem cardíaca. Aquele auxiliar cabe. Esse aqui é a clavícula. E se a gente olhar o tórax de costa, olha lá. A escápula, lembra da escápula? A gente palpou a escápula na aula, não foi? Aqui as vértebras torácicas e as costelas iniciando nas vértebras torácicas. A primeira costela começa na primeira torácica, lembra que eu falei? A escápula é esse osso. Tudo bem até aqui? Sim ou não? A história que não pôde fazer da ela, foi isso? Não vai? Deixa eu ver. Nós não ficou com 11. Porque nós normalmente temos 12. Tudo bem? 12 pares. Se eu tenho 12 pares de costela e todas as costelas começam numa vértebra torácica, quantas vértebras torácicas eu tenho que ter? 12. Tudo bem? Quantas cervicais eu tenho? 7. Quantas torácicas? Como é que a gente chama as vértebras torácicas? No mesmo raciocínio da cervical. Ao invés de ser C, é T. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11? É torácica. 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 Ah, tá. São 12, né? São 12 vértebras.
As vértebras torácicas, elas são todas típicas, sempre o mesmo padrão. Mas olha só, eu vou mostrar uma vértebra torácica e vou voltar para mostrar a cervical para a gente comparar. Bom, presta atenção no corpo da vértebra torácica. Corpo da vértebra torácica. Todos observaram? Uhum. Olha o formato do corpo da vértebra cervical. É igual? Não. Não. Observe o posicionamento dos processos espinhosos da vértebra cervical. É um pouco horizontalizado assim. Olha nas vértebras torácicas. Agudo para baixo. Com essas duas diferenças, além de uma outra que eu vou mostrar, eu já digo que isso aqui não é uma vértebra cervical. Concorda comigo? Uhum. Então eu posso ficar em dúvida entre uma torácica e uma lombar. Cervical eu sei que não é. Só que apenas as vértebras torácicas têm essas duas estruturas aqui, olha, que nós chamamos de fóvea costal. Fóvea costal. Por que fóvea costal? É o local onde as costelas se iniciam na vértebra. Nós só temos as costelas sempre se iniciam nas vértebras torácicas. Não tem costela na vértebra lombar nem na cervical. Só tem nas vértebras Torácico. torácicas. Então eu só tenho fóvea costal nas vértebras torácicas. Conseguiram compreender isso? Então, se você olhar e encontrar essa ranhurinha aqui, essa parte mais lisa, no corpo e no processo transverso, você pode bater o pé e falar assim, que é uma vértebra Torácica. Por quê? Porque aqui é onde se inserem as costelas. E as costelas sempre se iniciam numa vértebra Torácica. Ficou claro isso? Então, veja bem, como é que eu diferencio? Várias formas. Pelo formato do corpo, é um. Pela posição do processo espinhoso, é outro. Mas o que é característico, o que é típico, é a presença das fóveas costais. Fóvea costal superior, fóvea costal transversa, e nós temos fóvea costal inferior também. Daqui a pouco eu vou mostrar, aliás, eu vou mostrar agora. Fóvea costal inferior, fóvea costal superior e fóvea costal transversa. A costela, ela se insere assim, aqui, aqui e aqui. Tudo bem? Conseguiram compreender isso? Sim ou não? Uhum. De verdade? De verdade? Então possuem fóvea costal. Sei não, mas eu vou dizer isso não entendeu. Entendeu? Então explica. Entendeu de verdade? As partes que eu passei lá na cervical, a gente também tem aqui. Corpo, processo transverso, processo espinhoso, forame vertebral ou canal que forma um canal medular. Olha lá, forame vertebral que forma um canal medular. Tudo bem? As mesmas coisas que nós vimos na cervical. Só que apesar de receberem o mesmo nome, por exemplo, o corpo tem um formato diferente e o processo espinhoso ele é mais agudo, ele é mais inclinado para baixo, quando comparado à cervical. Mas o nome é o mesmo. Tudo bem até aqui? Tudo. De verdade? Então vamos seguir. Agora observe uma coisa. Lembra que eu chamei a atenção de vocês para a última vértebra cervical, que ela já tinha um processo espinhoso único, que não era bífido, e que ia aparecer mais como uma vértebra torácica? Lembra que eu falei isso? Uhum. Isso aqui, olha, é a última vértebra torácica. Como é que eu sei que é uma vértebra torácica? Olha a fóvea costal aqui. Então eu sei que é uma vértebra Torácica. torácica. Mas compara esse processo espinhoso com esse. Perceberam a diferença? Uhum. Por que é tão diferente? Porque essa aqui é a última vértebra torácica. Ou seja, ela já está assumindo o formato de uma vértebra lombar. A mudança ela vai acontecendo progressivamente. A última vértebra de um segmento é muito parecida com a vértebra do
Ficou claro isso? Aqui fica muito nítido, né? Olha o processo espinhoso bem agudo aqui, quando a gente muda para a última vértebra torácica. Compreenderam isso direitinho? Olha lá as vértebras torácicas inseridas. Quer ver uma coisa? Olha a vértebra lombar, processo espinhoso. Horizontal. Não parece que começa a ter uma vértebra torácica? Parece. Está vendo a comprovação que eu estou falando para vocês? A última vértebra do segmento assume as características da vértebra do segmento Seguinte. tudo bem? Agora, olha aqui o formato desse corpo para o formato de uma vértebra torácica. A vértebra torácica e olha a vértebra lombar. Diferente, não é? Por que é diferente? A gente pode chegar à conclusão, vocês concordam com isso? Eu posso afirmar que quanto mais abaixo no nível, maior vai ser o corpo. Vamos ver se isso é verdade? Olha o corpo de uma vértebra cervical. O segmento de baixo é uma vértebra Torácica. torácica. Vamos ver o corpo de uma vértebra torácica. Já. Maior que a cervical? É. Maior. O segmento inferior à vértebra torácica qual que é? Lombar. Vértebra lombar. Vamos ver o corpo de uma vértebra lombar. Bem maior. Maior. Por que será que acontece isso? De cada vez, gente. Não dá bem. Funciona como se fosse para dar uma estabilidade no corpo. Já é um bom começo. Por quê? É uma explicação. Sustentação. Como assim? Por ser maior, te dá mais estabilidade, segura. O que sustenta mais peso? Uma vértebra cervical ou uma vértebra lombar? Lombar. Você já estava, alguma vez você já não estava andando distraído e de repente você não viu o degrau e aí você caiu, você bateu o pé forte no final? Onde que dói? Coluna, lombar. Lombar. Concorda comigo? Já aconteceu isso com você? Comigo acontece mais. Eu tenho mania com Deus, eu estou dando aula, eu saio da aula, eu pego o celular, vou olhar e-mail, vou olhar essa mensagem da minha esposa e tal, e eu vou andando na faculdade, olhando o celular, não olho para o chão não. De repente eu vejo um degrau e me forte. Tum! A gente sente na coluna. Lombar. Por quê? Porque a coluna lombar, ela anula os vetores de força. O que eu quero dizer com isso? Já ouviu falar de uma lei da física que fala assim, lei da ação e reação? Você joga uma força num certo sentido, você gera uma ação num certo sentido com uma determinada força. Você vai receber uma reação no sentido contrário na mesma intensidade. Já ouviu falar isso? Sim ou não? Já. Lei da física. Então veja bem, se eu bato meu pé no chão, o vetor de força é assim, não é? A força que eu estou fazendo é assim, tum, lá no chão. O solo vai me devolver uma força no sentido contrário. Então, da mesma maneira que eu bato aqui, o solo me devolve outra força no sentido contrário. Essas duas forças, elas vão se anular aqui no meio da sua coluna lombar. É por isso que quando você anda, você cai assim, ó, pum, você minha coluna. E aí o engenheiro percebeu isso, projetou isso aqui e falou assim, opa, peraí, já que isso aqui vai suportar muito peso, eu tenho que colocar um corpo Maior. porque vai suportar o peso do tronco inteiro. A cervical suporta só o peso da cabeça. A torácica, da cabeça, do pescoço e dos membros superiores. Tudo bem. Mas e a lombar? Do tronco inteiro. Muito mais peso. Concorda comigo? Isso justifica o corpo ser cada vez maior. Tudo bem? Tem fóbia costal na vértebra lombar? Não. Sim ou não? Não. Tem? Não tem. Por que não? Porque não tem costela. Porque não tem? Porque não tem costela. A fóbia costal serve de inserção das costelas no tórax ou nas vértebras
torácicos. Na vértebra lombar não tem costela, consequentemente não tem fóvea costal. Mas não confundam isso aqui. Isso aqui não é fóvea costal. Isso aqui é fóvea articular. Articular com a vértebra de cima. Todas elas têm. Olha a torácica. A torácica também tem. Tudo bem? Uhum. Também tem forame vertebral, que forma o canal medular, corpo, processos de osso. Ela é típica. As vértebras lombares são todas típicas. Olha só, as vértebras lombares se articulando umas com as outras. E aqui a gente está vendo as 5 vértebras lombares. Nós temos quantas vértebras cervicais? 7. Quantas torácicas? 12. Quantas lombares? 5. 5. Como é que a gente chama as 5 vértebras lombares? É o mesmo raciocínio. L1, L2, L3, L de lombar 4, L de lombar 5. Tudo bem até aqui, pessoal? Uhum. De verdade? Sério mesmo? Sem dúvida nenhuma? Vamos seguindo. Você já ouviu falar dessa estrutura aqui? Disco intervertebral, não. Disco intervertebral. Nunca ouviu falar? Não. Mas você já ouviu falar de hernia de disco? Já. Ah, mas tá. Tem alguém até que sente hernia de disco. Existem estimativas modernas que falam que 80% da população mundial tem, já teve ou vai ter dor de coluna. Isso é matar. Quer dizer, a cada 10, 8 vão sentir dor. Ou já sentiram? Eu sinto. Você sente? Eu também sinto. Tem muita gente que for perguntar aqui, eu acho que 100% é possível. Alguém que nunca sentiu dor na coluna? Parece uma coisa. Igual, às vezes a gente sente, fala, tô com dor, coluna e tal, estrala a coluna. Isso realmente resolve? É só. Assim, eu falo porque às vezes eu vou chegar lá e falo pro Paulo assim, fala, Paulo, nossa senhora, estrala minha coluna que tá doendo. Aí vai, né, estrala e parece que resolve. Resolve. Mas Só que não feito pelo Paulo, que provavelmente não é fisioterapeuta e não sabe o que está fazendo. Nada contra o Paulo. Porque O problema é com você. O problema é o seguinte: existe um ramo da fisioterapia que chama osteopatia. A osteopatia é uma especialidade que ensina a utilizar esses estalis, esses estralares da coluna para realinhar a coluna. Só que não é simplesmente chegar lá e puxar para estralar. Você tem que saber quando, onde, de que forma fazer isso. Então, pode ser feito? Pode. Por qualquer pessoa? Não mesmo. Eu sou fisioterapeuta, tenho 10 anos de formado e eu não faço, porque eu não tenho especialização para isso. Bem? Tem um amigo meu, que é um excelente professor de anatomia, que tem especialização e faz, porque ele estudou para isso. Então, assim. Então, mas no caso aí ela causa dor porque ela sai. Desanimou. Aí você está dando sorte, que as vértebras que estão saindo são essas que, quando o Paulo traciona aí, realinham. Você está dando sorte. Mas às vezes, de tanto você realinhar, essas vértebras elas podem perder essa conformação, elas começam a ficar muito moles. E aí você vai causar um dano muito severo. Eu não te aconselho que faça, não. Eu não sei que seja com alguém habilitado para isso. Tá? Então, olha só. Acabei de falar para vocês. Quando eu ando, eu tenho impacto na minha coluna. Quando eu mexo na minha cabeça, eu tenho impacto na coluna cervical. Quando eu respiro, quando eu ando, eu tenho impacto no tórax. Concorda comigo que se fosse osso com osso, uma hora ia quebrar esse osso? Claro. Não é isso? Para evitar que seja osso com osso, o engenheiro foi lá e pôs isso aqui, ó. O sistema de amortecimento de impacto, chamado disco intervertebral. A gente encontra um disco entre cada uma das vértebras. A gente só não tem disco intervertebral nas vértebras sacrais, que eu vou mostrar que são coladas umas nas outras, e no cóccix, e entre C1 e C2. Em todos os outros segmentos a gente tem disco intervertebral. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Ele é 80% água? Oi? Pode continuar. Para que serve o disco? Absorção de impacto. Absorção de impacto.
Externamente, ele é mais rígido. Tem um anel externo rígido para dar firmeza, chamado anel fibroso. O centro é uma polpa, chamado núcleo pulposo, é um gel. Quando a gente joga o corpo para frente, a vértebra fecha aqui na frente e abre atrás, concorda? Que é esse movimento, ó. Vou fazer de lado aqui, ó. Esse movimento é assim, ó. Não sei se vocês entenderam. Tudo bem? O que acontece aqui? Esse núcleo pulposo, isso aqui é a face anterior, aqui é a face posterior, tudo bem? Quando eu faço assim, aqui comprime e atrás abre, não é? Sim ou não? Sim. O núcleo vai ser jogado para trás. Quando eu inclino para trás, o núcleo é jogado para frente. Quando eu inclino para a direita, o núcleo é jogado para a esquerda. Isso é para equilibrar forças no tronco. Tudo bem? Presta atenção. Às vezes eu fico fazendo movimentos repetitivos. Eu trabalho assim, digamos. Eu pego uma coisa aqui e entrego para o meu colega aqui. Volto aqui, entrego. Volto aqui, entrego. O dia inteiro fazendo isso. O dia inteiro, o núcleo pulposo batendo no mesmo lugar que isso. Já viu aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que acaba a água? Mas não, né? Até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até aqui. Núcleo pulposo. Tanto bate até que fura. Se ele furar, vai dar o que a gente chama de hérnia de disco. Obviamente, eu estou fazendo uma coisa bem resumida aqui. Antes de estourar, ele vai formar uma protusão discal. Depois que ele vai estourar, vai herniar, vai abrir esse núcleo. E aí, aqui do lado, passa nervo. Porque a medula nervosa, lembra que eu mostrei? Passa aqui, ó. O núcleo está aqui, o disco intervertebral está aqui, ó. A medula está passando aqui. Sai da medula um par de nervos. Se o meu núcleo forma um calo, e esse calo aperta o nervo, dói para a rua. Quando eu atendi aqui em Caldas Novas, uma vez eu estava na minha casa no domingo, o paciente me ligou, perguntando se eu podia ir ao consultório atender a esposa dele, que estava com uma crise de dor na coluna. Posso sim. Cheguei lá no consultório, cheguei na clínica, entrei no consultório, estou esperando. De repente, o marido chega lá na sala de espera. O senhor pode me ajudar a tirar a minha esposa, porque ela não consegue sair do carro, com muita dor. E no curso de fisioterapia, a gente aprende técnicas para você mover as pessoas sem causar dano. Eu usei todas as técnicas que eu sabia, não consegui tirar a mulher dentro do carro. Ela sentia tanta dor que na hora que eu encostava na perna, para levantar a perna para girar, ela gritava, de dor. Meu cara, eu não tenho nada para fazer com isso. Você pode virar assim, meu consultório era perto do hospital, nossa hora para você dá um balão aqui, desce, vira à esquerda, você está no nosso hora para esquerda. Eu vou ligar lá, pedir para o médico protonista e atender se posicionar no carro. A única forma. Teve que dar injeção para tirar a dor para o paciente dentro do carro, depois que tiraram do carro para fazer a avaliação. Tinha uma hérnia de disco tão grande, essa hérnia de disco estava comprimindo o nervo dela. Quando comprime o nervo, o sinal que a gente recebe, a ordem que a gente recebe é um estímulo de dor. E é uma dor intensa, muito forte mesmo. Tenho certeza que alguém já ouviu alguém que teve uma crise de hérnia de disco. Algumas pessoas até operam a coluna por causa de hérnia de disco. Nossa, imagina a dor dela para chegar lá. Não. A batida do carro. Para entrar no carro, já deve ter sido um transtorno muito grande. Transitar pelas nossas ruas de queijo suíço, né? Outro problema muito grande. Aí eu tentei tirar a genesa mais ainda, gerou mais dor, mesmo usando todas as técnicas. Então, assim, realmente, com certeza foi uma tarde assim, terrível que ela passou. Isso por quê? Para um paciente chegar, ligar para a gente, num domingo à tarde, é porque já estava com dor Há muito tempo. desde, sabe, hoje em dia, e não aguentou no domingo, chutou o balde. Tudo bem com o disco intervertebral? Olha que interessante, 80% dele é 80% da sua constituição é água. Quando a gente vai envelhecendo, a gente perde líquidos no corpo. Então é comum o homem diminuir e a mulher também. Em média, 1,5 cm e 1 cm na mulher, 1,5 cm no homem e 1 cm na mulher, só pela desidratação do disco. Já viu falar quando você vai medir um vozinho?
Você mede o idoso assim, ele fala assim, quanto que eu estou medindo? Aí você fala assim, você está medindo 1,62 m. Ele fala assim, olha, lá no exército eu medi 1,67 m, 1,65 m, mas é comum o idoso perder em estatura. É comum. Se eu tenho um dia que eu fiz muito esforço, que minha coluna foi muito comprimida, posso perder até 3 centímetros de altura no fim do dia. Em um dia. Obviamente, quando eu dormir, a musculatura relaxar, se eu for jovem, no outro dia de manhã eu já recupero a minha altura. Tudo bem? Agora, se eu for um idoso, essa perda não recupera com sono, porque é perda por desidratação. Até aqui tudo bem, pessoal? Então a medida correta é sempre pela manhã. O ideal sempre pela manhã. Porque você anula as influências de tensão. Não necessariamente pela manhã, porque tem gente, por exemplo, que trabalha a noite inteira em pé andando. Essa pessoa você vai ao horário ideal para você medir depois que ela repousar, no fim do dia, na hora que acordar, sei lá. Sempre depois de um período de sono prolongado, que é onde a musculatura relaxa. Tudo bem até aqui? Tudo. Pessoal, a gente só vai terminar a coluna, a gente encerra, mas já está terminando. Isso que vocês estão vendo é um conjunto com 1, 2, 3, 4, 5 vértebras que se fundiram, que se colaram. A gente chama isso de sacro. Sacro. Aí tem S1, S2, S3, S4, S5. Só que tem disco entre essas vértebras. Por quê? Essas vértebras se fundiram, se uniram. Bem? E aqui a gente tem o cóccix, que na verdade é considerado uma única vértebra, mas também é a fusão de 1, 2, 3, 4, 5, 4 vértebras. A gente considera de 1 a 2 vértebras, dependendo do grupo. Até aqui tudo bem? Olha. São partes que se quebram? Isso que é danado, ó. Caiu sentado, dependendo do jeito. E que dói pra caramba. Dói. E a forma de reduzir? O sacro ele tem 4 vértebras. 5 vértebras. De 4 a 5, tá? Se a gente não tem uma definição muito clara, mas se você contar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente contar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? E aí a gente pode chegar à seguinte conclusão. Olha só. 7 vértebras cervicais, de C1 até C7. 12 vértebras torácicas, de D1 até 12. 5 vértebras lombares, de L1 a L5. 5 vértebras sacrais, de S1 a S5. E o cóccix é considerado como um único vértebra. Então, 5, 7 mais 12, 19. É isso? Sim ou não? Com mais 5, 24. Com mais 5 de novo, 29. Com mais 1, 2, 30. 30 ou 31 vértebras que a gente tem, mais ou menos aí. Até aqui tudo bem? Sim ou não? Sim. Então tudo se relaciona à letra. Sim. A anterior. Sempre. E essa aqui é uma visão posterior do sacro. Tá? Essa aqui é uma visão anterior, olhando de frente, e essa é uma visão posterior, olhando por trás. Dúvidas até aqui? Então, agora que nós já aprendemos o nome dos ossos, a gente vai aprender a classificar os ossos, tudo bem? Quando eu me refiro à classificação dos ossos, eu estou me referindo à classificação quanto à sua forma, quanto ao seu formato, quanto à morfologia, que é o termo que a gente usa. Para formar? Para forma. Morfologia. Morfologia é o estudo da forma. A anatomia é considerada uma ciência morfológica, de estudar a forma dos órgãos. Tudo bem, pessoal? A gente classifica os ossos de acordo com o formato em longos, alongados, planos, curtos, irregulares, sesamoides, pneumáticos e viscerais. Tá? Credo, vai me dando que é simples.
O que são ossos longos? Longos. Os ossos longos, eles são assim chamados porque o comprimento do osso é maior do que a largura. Então são ossos longos. Alguns estudantes têm uma dificuldade de entender isso, porque quando eu falo osso longo, pensa em osso grande. Aí eu falo assim, ó, a falange é um osso longo. É porque o comprimento é o quê? Porque o comprimento é maior do que a largura. Concorda que a falange tem um comprimento maior do que a largura, que a espessura? Então é um osso longo. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Aí, eu coloquei como exemplos aqui, olha, úmero, fêmur, fíbula, ulna, todos os ossos cujo comprimento são maiores do que a largura, são ossos longos. Tudo bem? E aí o osso longo, quando a gente corta o osso longo, a gente encontra isso aqui, ó. Vocês já pegaram o osso da coxa de frango, por exemplo, na pontinha, mordeu? Viu como é mais macio do que no centro? Faz um teste domingo quando você for comprar um frango assado lá no leilão de cachorro. Tira aquela cartilagem, pega a ponta do osso assim, abre a boca bem grande e morde com força na ponta. Tá bom? Aí é molinho. Aí vai pegar no centro do osso e faz a mesma coisa. Quebra o dente. Ou seja, não faça, por favor, é brincadeira, tá? Quebra o minha não, todo o osso que quebrou, fui eu. Não, mas é tudo que eu falo, vocês têm que fazer. Professor, na sua aula tem muito direitinho, Não fui eu que falei. Então vamos lá. Esse tipo de osso que vocês estão vendo aqui, cheio desses espaços, a gente chama de trabéculos, esses espacinhos, é o chamado osso esponjoso, que tem trabéculas. Bem? Osso esponjoso. Por que esponjoso? Não parece aquela esponja vegetal? Quando a gente olha, não tem um aspecto daquela esponja vegetal? Sabe aquela esponja vegetal? De vegetal? Sabe? De bucha. Bucha, não é bucha vegetal. Bucha vegetal. Não parece? Sim ou não? Osso esponjoso. Está vendo esse osso da periferia aqui? Esse osso aqui, ó. Da periferia. Está vendo aqui? É o osso que a gente não vê trabécula, porque o tecido ósseo está compactado, está juntinho, está unido. A gente chama isso aqui de osso compacto. No osso longo, eu tenho as extremidades de osso esponjoso e o centro de osso compacto. O osso compacto, ele faz a margem de todo o osso. Então olha só, isso aqui, olha, é um osso compacto. Tudo bem? E isso aqui, osso esponjoso. Tudo bem? Sim ou não? Vamos, gente? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Só 8 pessoas para responder. Sim ou não? Sim, graças. Olha só. No osso longo do adulto, a gente divide em o que eu pus em ou seja, as extremidades, eu chamo de epífises. Epífises. Como é que fala? Epífises. As epífises são as extremidades de um osso longo. Tudo bem? Epífises são as extremidades de um osso longo.
O centro, esquece isso aqui, o centro é a diáfise. Ou seja, eu posso afirmar que em um osso longo, as epífises têm predomínio de osso esponjoso e a diáfise de osso compacto. Tudo bem? Então olha só, epífise, osso esponjoso. 2, diáfise, osso compacto. Oi? O metáfise? Porque a metáfise ele só tem em osso em crescimento. No osso do adulto não tem mais metáfise, porque é o ponto onde o osso vai crescer. Certo? E aí, se nós fizermos um corte transversal em um osso longo, a gente vai ver que ele é oco no centro. Já perceberam isso? Sim ou não? Falaram, tirou o tutano lá do osso, né, da granídea. Esse canal oco é o chamado canal medular. Tudo bem? Então vamos relembrar aqui o que o titio ensinou hoje. Define ossos longos para mim. Comprimento maior do que? Largura. Basicamente, a gente divide o nome das extremidades. Como é que é o nome das extremidades? O nome da região. Epífise. Repete comigo. Epífise. Repete comigo. De novo. 8 vezes mais. Ótimo. A epífise, nós temos a epífise do início do osso, epífise proximal. A epífise lá do fim do osso, epífise distal. Lembra dos termos proximal e distal? Proximal é o que está mais próximo, distal é o que está mais longe. Amém. Então, epífise proximal e epífise distal. E o centro do osso, como é que chama? Diáfise. Repete. Diáfise. Mais uma vez. Diáfise. E as extremidades? Epífise. E esse osso aqui? Muito bem. E as extremidades do osso longo? Epífise. As extremidades. As extremidades. Epífise. O centro. As extremidades. O centro. As extremidades. O centro. O centro. O centro. As extremidades. As epífises têm osso compacto ou esponjoso? E a diáfise? E o nome desse osso? Parabéns! Gracinha, gente, como eu fico orgulhoso do YouTube. Posso? Entendemos o que é um osso longo? Vamos passar então. Falar um pouquinho da medula óssea aqui. Já ouviram falar assim? Fulano precisa fazer um transplante de medula, porque ele está com leucemia, né? A medula óssea é uma estrutura que está nas epífises de um osso longo. A medula óssea vermelha é a medula que está nas epífises de um osso longo, nos ossos chatos, que eu vou falar já já, alguns outros tipos de ossos. Medula óssea vermelha ela é responsável por produzir células do seu sangue, como por exemplo as hemácias, como por exemplo as suas células de defesa. Então, quando essa medula não funciona adequadamente, as suas células não são produzidas adequadamente. Se isso acontece, você tem uma diminuição na produção dessas células e aí a pessoa tem a leucemia, né? Entendeu? Nas epífises dos ossos longos, em alguns outros ossos que eu vou citar ao longo da aula, lembra do osso esponjoso? Nesses espacinhos, nesses buraquinhos, tem um tipo de tecido muito especial chamado medula óssea vermelha. No meio desses buraquinhos aqui,
A medula óssea vermelha, ela tem a capacidade de produzir células sanguíneas. A medula óssea vermelha. Lembra que tem a medula nervosa, não é essa não. A medula que está no osso. Tá? Essa medula óssea, ela produz células. A hemácia, que são as células sanguíneas, o eritrócito, produz as células da sua imunidade, células brancas, lembra dos glóbulos brancos, que a gente estudou lá na biologia, são produzidas na medula óssea. Nós temos dois tipos de medula óssea: medula óssea vermelha e medula óssea amarela. Quando a gente é bebezinho, todo o osso longo é de medula óssea vermelha, porque está produzindo um monte de células, tá? Está crescendo, tem que aumentar a quantidade de células. Quando a gente vai envelhecendo, a medula óssea amarela, a medula óssea vermelha da diáfise do osso, passa a ser invadida por célula adiposa, por célula de gordura, e ela passa a chamar medula óssea amarela. Deixa de produzir células sanguíneas. Aí só as epífises é que vão produzir, porque o adulto só precisa substituir as que ele já tem, as células sanguíneas. Ele não precisa produzir uma grande quantidade. Então ele não precisa mais que o osso inteiro seja assim. Tudo bem? Entendeu? De verdade? Não. O que você não entendeu? Da amarela? A vermelha você entendeu? Imagina assim, quando você era criança, todo o seu osso era de medula óssea vermelha. Por quê? Porque você nasceu desse tamanho? Não. Você nasceu com 60 centímetros, aí você foi crescendo e chegou a 1,92 m, que é o que você tem hoje. Deixa um pouco do YouTube achar que você tem 1,92 m. Ah, é feio? Então tá. 1 m quanto? 78. Bem longe de 1,90 m. Bem alta a moça, né? 1,78 m. Você tem a mesma quantidade de sangue que você tinha 60 centímetros? Concorda que enquanto você está crescendo, você tem que produzir uma quantidade de sangue muito grande, porque você está crescendo, precisa de mais sangue. Então todo o osso era de medula óssea vermelha. Quando você atingiu a sua estatura final, a maturidade óssea, em torno de 18, 19, 20 anos de idade, você não vai crescer mais do que isso. Vai ter que aumentar a quantidade de sangue seu? Não. O que seu corpo vai fazer? Pegar as células do sangue velha, retirar e produzir novas para substituir. Mas é só uma substituição. Não, vamos lá. Ou seja, diminuiu a necessidade de produzir células. Você não precisa produzir um monte mais de células. Aí o que aconteceu? Apenas das extremidades vão produzir células sanguíneas e a medula óssea vermelha do centro, ela é invadida por célula de gordura, por tecido de gordura. Para de produzir célula sanguínea e vai virar uma reserva de gordura. Por isso que ela passa a chamar medula óssea amarela, porque a gordura, que cor que é a gordura? Amarela. Então isso aqui é porque ela perdeu a função. Aí faz uma reserva de gordura. Virou uma reserva de tecido adiposo. E aí ela perdeu a função nas extremidades, nas epífises dos ossos longos. Aliás, não só aqui, tá? No osso longo é só nas epífises. Mas outros ossos também tem medula óssea vermelha, que a gente vai falar ao longo da aula. Então olha só. Para que serve a medula óssea? Produzir precursores, células que vão dar origem às células do sangue. E essa pista? Então vou falar. Função eu já falei, tipos: vermelha, amarela e mista. Mista é o meio do caminho. Quando ela está sendo invadida, ainda tem um pouquinho de vermelho, um pouquinho de amarelo. Bem? Sim ou não? A mista é quando da direita das duas? É vermelho, vermelho, amarelo. Da água amarela. Mista. A mista é quando eu vou. Os ossos alongados. Os ossos alongados, eles têm tudo para ser um osso longo, mas não pode ser um osso longo. Por que não pode ser um osso longo? Um osso longo, normalmente, ele é reto. Tudo bem? Um osso alongado é curvo. Um osso longo tem essa estrutura que eu mostrei para vocês, duas epífises, uma diáfise, as epífises esponjosas, a diáfise compacta. O osso alongado não necessariamente. Então, apesar de você olhar a clavícula e falar, ué, Otávio, o comprimento da clavícula é maior do que a largura, então ele devia ser um osso longo.
Pensando dessa forma, sim. Mas como ele não é reto, ele é curvo. E como ele não é dividido daquele jeito, eles criaram uma categoria diferente para ela. Concorda que alongado é mais ou menos parecido com longo? Então eles colocaram esse nome de propósito. Alongado, para você ter uma ideia de que o comprimento é maior do que a largura, igual um osso longo, mas como ele não é plano e não tem a estrutura de um osso longo, eles criaram essa classe só para eles. Os principais exemplos são a clavícula e as costelas. Tudo bem? Bem tortinho. Ossos planos. Antigamente, os ossos planos eram chamados de ossos chatos, de achatados, não de chatos enjoados, chatos achatados. Agora são chamados de ossos planos. A estrutura de um osso plano é essa aqui, ó. O osso inteiro tem como se fosse um sanduíche, cujos pães de osso compacto e o hambúrguer de osso esponjoso. O osso plano inteiro é assim. A periferia de osso compacto e o centro de osso esponjoso. Aqui também tem medula óssea vermelha. Aonde eu tenho osso esponjoso, eu tenho medula óssea vermelha. Tudo bem? Ossos curtos são os ossos do carpo e do tarso que nós já vimos. Os ossos curtos, o comprimento e a largura se equivalem, como se fosse um quadradinho pequenininho. Tudo bem? Ossos curtos. O que são ossos irregulares? Tem como você colocar isso aqui numa classe qualquer? Dá para você medir comprimento e largura? É um osso que não se encaixa em nenhuma outra classificação. A gente chama isso de osso irregular, porque ele não entra em nenhuma outra classificação. Esse é o temporal. Esse é o temporal e as vértebras também estão. Ossos sesamoides. Os ossos sesamoides são ossos que têm um tendão passando por cima. O principal exemplo é a patela. Tá? Tem um tendão passando por cima, a gente chama de osso sesamoide. Estamos terminando. Ossos pneumáticos são os ossos dos seios da face. Por que pneumático? Porque tem cavidade contendo ar. E aí, quando você tem uma doença que chama sinusite, sino vem de sinos, seios da face. Esses espaços que antes tinha ar são inundados por secreção. E aí altera a pressão intracraniana e dói a cabeça para danar. Alguém tem sinusite aqui? Dói a cabeça? Daquele tanto, né? Então a sinusite é a inflamação dos espaços. Está vendo esses buraquinhos aqui nos ossos? Ó, dos ossos da face. São esses ossos daqui, dessa região. Adenoide. A adenoide, você me pergunta deixar para falar na aula que vem? Você me lembra? Anota no seu caderno. Porque é uma explicação meio longa e o nosso tempo hoje também. Anota no seu caderno para lembrar que me perguntar na próxima aula. E para a gente terminar, o osso visceral. Visceral por quê? Porque está em contato com uma víscera, com um órgão. É o osso do pescoço aqui. Sabe quando a gente engole? Olha, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Viu que minha garganta subiu e voltou? Isso que movimenta é a laringe. A laringe ela se movimenta quando eu vou engolir, para impedir do que eu estou engolindo descer para a traqueia, para o sistema respiratório, porque tem que descer para o estômago. Quem faz a laringe subir é o ocioide, porque aqui para baixo tem músculos, esses músculos se ligam na laringe, quando eu vou engolir, esses músculos contraem e sobe a laringe. Então, ao contrário. Como a laringe, aqui está certo. Aqui você está vendo de frente, né? Você está vendo? Como a laringe é uma víscera e esse osso está ligado a uma víscera, ele é classificado como osso visceral. Tudo bem? Assim a gente termina a nossa aula de sistema esquelético. Veja bem, na próxima aula, que é amanhã, nós vamos falar de articulação. Aí na próxima aula a gente vai fazer uma prova, tá? Que vai cair naquela introdução da anatomia que nós fizemos. Na sexta-feira,
Eu não sei se vai ter aula sexta, tem que confirmar isso aí. Eu acho que não vai ter. Se tiver sexta, É prova. Se não tiver, a prova é quarta. Porque parece que vai ter um evento de Internacional das Mulheres, algumas mulheres da outra turma vão, aí eu não vir só para dar uma turma, parece que vai jogar para outra turma. Bom? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês.